Um dia frio e chuvoso, daqueles dias bem chato, que é um dia ótimo para a gente ficar numa sala de aula assistindo aula. Não dá para ir para o bar tomar cerveja, nem nada disso. Então, que bom que eu tive essa sorte num dia chuvoso e frio, e os alunos vão ficar todos em sala de aula para a gente ter uma boa aula essa noite, tá bom? O pessoal vai chegando e se acomodando, daqui a pouquinho a gente começa a nossa aula então, tá bom? Ótimo. Todos me ouvem, né? Faça um sinal aí, por favor. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Cachoeira do Sul me ouve? Canelinha me ouve? Ótimo. Palhoça também me ouve? Palhoça, ótimo. Florianópolis, Paulo me ouve? Também. Otacílio Costa e Jales. Nossa querida Jales, lá longe em São Paulo, é isso? O pessoal me ouve em Jales? Olá, Jales. Jales me ouve? Alô, pessoal de Jales. Olá, pessoal de Jales, me ouve, por favor? Me ouve, Jales? Um sinal, por favor. Olá, Jales. Estão me ouvindo? Olá, pessoal de Jales, está me ouvindo, por favor? Olá. Olá, olá, pessoal de Jales. Por favor, pessoal de Jales, acho que não me ouve. Ouve agora? Ah, beleza, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Então vamos iniciar, minha gente. São 19 horas. Esse dia frio e chuvoso, como falei, vou me apresentar e conversar um pouquinho com vocês e conversar sobre essa nossa unidade curricular ou sobre essa nossa disciplina que vamos trabalhar durante um mês. Eu sou o Vollinger, todos me chamam de Vollinger, meu nome é Paulo Vollinger, mas todo mundo me conhece por Vollinger. Eu sou professor aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, há muitos anos. Sou técnico em eletrotécnica, com muito orgulho, trabalhei como técnico vários anos. E depois continuei meus estudos e acabei me tornando professor na educação profissional para formar novos técnicos. Então tenho trabalhado nos últimos anos, muitos anos, nos cursos técnicos de eletrotécnica, de eletrônica, de radiologia, na formação de cursos de graduação também e também na formação de professores que têm atuado mais recentemente na formação dos novos professores de educação profissional. Eu não tinha trabalhado com vocês antes nesse curso, é um prazer estar por aqui, fui convidado pela coordenação para trabalhar essa disciplina de gestão educacional na educação profissional, então nós vamos trabalhar em conjunto, eu estou preparando o material, já está pronto para a disciplina e vou colocando no ar à medida que a gente avança e vou fazer alguns exercícios com vocês, lançar alguns desafios e nós vamos trabalhar então nas próximas 4 semanas, todas as sextas-feiras. Espero contar com a presença de todos aí, desses polos todos em que nós temos atividades. Esse curso de especialização em formação pedagógica para a educação profissional, você já está em uma fase bem avançada, vocês já tiveram várias disciplinas que trataram de vários temas relativos à educação profissional. Eu sei que na disciplina de História vocês trataram lá alguns conceitos e toda a trajetória da educação profissional do Brasil, principalmente. Em epistemologia, definir os principais conceitos que estabelece a educação profissional como um campo de estudos. E também, na disciplina de didática, que já trabalharam, já conversaram sobre ferramentas e atividades para o melhor desempenho na sala de aula de educação profissional, porque ela tem características bem distintas da educação propedêutica, ou da educação básica, ou da educação superior, como se queira. Nessa disciplina, a gente vai tratar de alguns temas muito peculiares e vou dar uma abordagem mais prática possível, trazendo elementos para ajudar vocês. Eu espero que todos vocês ou já trabalhem com educação profissional ou que venham a trabalhar na educação profissional. Eu espero que utilizem um pouco esses debates que a gente vai fazer nessas nossas aulas presenciais e também o material de leitura que vai ser disponibilizado a cada semana para vocês lerem e estudarem, que usem isso na sua carreira profissional, seja presencial, seja agora, ou seja no futuro, como gestores de educação profissional. Todos nós que somos professores de educação profissional, todos nós, algum dia, vamos assumir algum cargo de gestão, seja coordenação de curso, coordenação de estágio, seja responsável pela elaboração de um novo projeto pedagógico, seja responsável
por um projeto de pesquisa, seja responsável por um grupo de professores numa determinada área de atividade, seja por dirigir uma escola técnica e assim por diante, ao longo da carreira a gente sempre vai acabar assumindo algum cargo de gestão, de administração, de coordenação, de articulação. E essa disciplina visa contribuir com alguns elementos que nós consideramos estruturantes nas atividades gerenciais em relação à educação profissional. Então, o curso todo de vocês está estruturado para que a gente tenha algumas formações sobre elementos que definem educação profissional como um campo de estudo, alguns elementos que nos ajudam a planejar a sala de aula e as atividades docentes e alguns elementos que nos ajudam na prática gerencial dentro da educação profissional. Ok? Todos estão me ouvindo, né? Ok, beleza. Então, nessa unidade curricular, ela está dividida em quatro grandes partes, e a gente vai abordar cada uma delas ao longo desses encontros presenciais que faremos. Vocês terão algum material para leitura, não é, ao longo da semana, e também alguns exercícios que eu vou postar a partir da próxima semana. Também pretendo fazer um trabalho em grupo nos polos, mas a gente vai orientar vocês com calma. Ok? Nós temos, então, a nossa programação. Vou fazer um rápido apanhado para situar vocês dentro dessa disciplina. Deixa eu tentar me ajeitar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Na tela vocês veem o cronograma da nossa unidade curricular. Vocês estão vendo aqui os nossos encontros, depois as avaliações presenciais que teremos, não é? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre planejamento e planejamento educacional e conceitos gerais sobre a questão do planejamento estratégico, que são coisas bem importantes. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre políticas públicas de educação e de educação profissional. Políticas públicas são as ações de Estado, né, sobre um determinado tema. Não é? Então, nós vamos conversar um pouco sobre a questão da educação profissional, esses grandes temas que envolvem a educação profissional em termos de um Estado. E quando falamos de Estado, é o sentido geral de Estado, né? Estado federal, Estado municipal, Estado estadual, Estado como organização social, né? Nesse sentido. Na terceira aula, dia 17 de agosto, nós vamos conversar sobre a questão do projeto pedagógico. O PDI, o PPI, o PPC, esses três grandes planejamentos que vão da sala de aula à instituição de ensino. E na aula 4, a gente conversa um pouco sobre a escola técnica e o mundo do trabalho. Uma relação necessária e fundamental na formação de trabalhadores é a escola conversar com o mundo do trabalho. E a gente gosta de dizer que o mundo do trabalho é toda a atividade humana na sociedade que produz a sua própria existência. Vocês já conversaram sobre isso. E nós temos que falar de educação profissional dentro desse contexto, aliado a esse contexto, e nós vamos fazer, inclusive, uma pequena simulação. Ok? Então, esse basicamente é o plano de trabalho dessa nossa unidade. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ok? Tudo tranquilo, né? Todos me ouvem? Tudo tranquilo, ok? Nessa nossa primeira atividade, nós discutimos o planejamento de forma mais geral e ampla. Eu já deixei para vocês, mandei uma mensagem para todos vocês da semana passada, e a gente já deixou o material desse primeiro tópico, desse primeiro capítulo disponível lá no Moodle. Eu tenho certeza que todos vocês já leram o material, mas alguém ainda que teve dúvida nas leituras, etc., por favor, faça uma nova leitura essa semana. Esse material da primeira aula foi organizado pela professora Fabiana Gramko, que é a nossa colega de trabalho aqui no IFES, que é especialista da área, e fez um trabalho tão bonito, tão bem feito, que eu disponibilizo aqui para vocês. Até agradeço a professora também por ter feito esse trabalho fantástico de sistematizar o planejamento estratégico e todos os grandes conceitos em uma aula bastante organizada aqui. Ela também gravou um vídeo de uma aula sobre o tema, que vocês podem acompanhar a professora, a nossa querida professora Fabiana Gramko, que trabalha conosco aqui, que é especialista dessa área de gestão, e elaborou esse material. Ali ela destacou nesse material escrito que vocês têm disponível, alguns grandes temas, e eu vou fazer agora a ponte deles com a educação e com a educação profissional, tá bom? Quando vocês lerem aquele tema, se já leram, vamos relembrar, e se não leram, peço que leiam, por favor, até a semana que vem, esses textos ali colocados, para a gente dar continuidade na nossa disciplina. A gente fala sobre a estratégia e planejamento estratégico, ela faz algumas definições. O planejamento estratégico é a coisa que
se torna cada vez mais necessário quando a estrutura, a organização, a instituição cresce. Quanto mais ela cresce, mais importante e mais fundamental se torna o planejamento estratégico. Por uma razão simples. Pessoalmente, nós fazemos planejamento. Mesmo que a gente não escreva, não dê os nomes que aparecem naquelas estratégias ali colocadas, cada indivíduo precisa ter planejamento. E é uma coisa curiosa que lá na disciplina de epistemologia, com certeza vocês conversaram sobre planejamento. Quando se definiu a educação profissional e a gente discute os principais conceitos de educação profissional, vou resgatar rapidamente para relembrar vocês. Na educação profissional é a educação para o trabalho, é a formação de trabalhadores, correto? Diferente das outras formas de educação, que têm objetivos diferentes, a educação profissional é aquela atividade educacional que prepara os trabalhadores para o mundo do trabalho. E essa formação, ela utiliza alguns conceitos que são estruturantes. O primeiro conceito mais importante é o conceito de técnica, que vocês já conversaram, eu vou apenas relembrar, eu sei que todos sabem disso, mas é importante para fazer a nossa ponte. O conceito de técnica, o conceito filosófico ou o conceito ontológico de técnica, digamos assim, é a atividade humana de produção da existência. Isso é a capacidade que nós, seres humanos, temos de intervir na natureza para produzir a nossa existência. Isso é para garantir que a gente exista. E é importante dizer isso, parece um pouco óbvio, mas não é tanto assim. Porque os demais seres vivos, todos eles têm algumas características, algumas peculiaridades. Todos os seres vivos se alimentam, se reproduzem e se protegem. Basicamente, são as funções mais importantes dos seres vivos. Se alimentar, para se manter vivo, se reproduzir, para garantir a continuidade da espécie e se proteger das intempéries, dos predadores e assim por diante. Então, essa é a característica dos seres vivos. E nós, como seres vivos, também temos essa característica. Mas, de acordo com as diferentes espécies e diferentes formas de vida que nós temos no nosso planeta, os seres se adaptam a essas características de forma diferente. A maioria dos seres vivos consegue sua alimentação naquele ambiente onde aquele ser vivo evoluiu. Então, todo ser vivo vive condicionado a seu meio ambiente. Se você alterar o meio ambiente, você pode sucumbir àquela espécie. Por exemplo, você tem um conjunto de árvores que vivem e que se reproduzem a partir da polinização que as abelhas fazem a partir das suas flores. Se você eliminar as abelhas daquele ecossistema, essas árvores vão ter problema de reprodução no futuro. Percebe? Então, elas são dependentes do meio ambiente e sempre interconectadas. As abelhas, por sua vez, também vivem independentes do ambiente. Elas precisam das flores para coletar o néctar e produzir o mel e a geleia real, e também o própolis, e também assim por diante. Todas as substâncias que elas produzem, que fazem aquelas colmeias belíssimas, são retiradas daquele ambiente onde a abelha evoluiu. E as abelhas têm essa característica, elas fazem a mesma coisa há 30 milhões de anos e vão continuar fazendo enquanto existirem. Se nós, ou se por outra razão qualquer, desaparecerem as flores daquele ambiente onde as abelhas vivem, elas certamente perecerão. Elas também entram em extinção. Isso para dizer a vocês que os seres vivos dependem intrinsecamente do ambiente onde estão localizados, onde evoluíram e assim por diante. O ser humano não. O ser humano não depende do meio ambiente. Isso é, ele pode construir a sua existência, ele pode fabricar a sua existência, ele pode fabricar um ambiente para a sua existência. Isso é, o ser humano pode viver no Polo Norte, naquele frio terrível, o ser humano pode viver no deserto do Saara, naquele calor terrível, o ser humano pode viver no mar, o ser humano pode viver, inclusive, em Florianópolis, em Palhoça, em Otacílio Costa, Cachoeira do Sul e assim por diante. Percebe? A gente se adapta e adapta o ambiente. Ora, a gente consegue viver num clima frio por quê? Porque nós podemos produzir uma indumentária para que a gente se proteja do frio. A gente pode proteger ou criar uma caverna, um abrigo, uma casa, um edifício numa região desértica e muito quente, ou criar um ar-condicionado para adaptar aquele ambiente à nossa existência, assim por diante. Então, essa é uma propriedade do ser humano. E é praticamente uma propriedade quase exclusiva do ser humano. A maioria dos seres vivos não consegue se adaptar quando o seu ambiente muda muito. Então,
o ser humano tem essa característica. E o que é essa característica que faz com que o ser humano adapte o meio ambiente à sua existência? Essa característica chama-se técnica. Técnica é essa propriedade do ser humano de adaptar, ajustar, modificar o ambiente para garantir a sua existência. A técnica pode ser utilizada para construir o abrigo, para onde vai se proteger, para construir a indumentária para se proteger, para produzir ou processar os seus alimentos para se alimentar e assim por diante. Produzir o seu medicamento, produzir inclusive arte. O ser humano ainda pode utilizar a técnica produzindo arte, que é algo que em geral os outros animais não têm esse senso de belo, logo a arte não tem significado para as demais espécies. Então, o ser humano tem essa característica fundamental, que é a técnica. A técnica é uma característica exclusivamente humana. Às vezes as pessoas até brincam. Outro dia algum aluno estava brincando, não, professor, mas as abelhas fazem aquela colmeia perfeita, elas têm uma técnica muito apurada. Não, querido, elas não têm técnica. Aquilo acontece por herança genética, aquilo está no próprio instinto da abelha, que já nasce com aquele instinto de produzir aquela colmeia. A técnica é uma atividade consciente do ser humano, planejada, pensada, idealizada, antes de acontecer. Então, a técnica é essa característica humana de intervir na natureza e produzir a sua existência. Os demais animais não têm técnica, a gente não pode chamar isso de técnica, porque não tem consciência e não tem adaptabilidade. Ele executa aquelas atividades, aquelas tarefas, do seu próprio processo evolutivo como consequência muito mais genética do que de planejamento e assim por diante. Então, essa é uma característica do ser humano. Característica do ser humano, 3 características nos identificam muito especificamente. A primeira é a técnica, já comentei. A segunda é o planejamento, a capacidade de pensar algo antes de executar. Eu quero construir uma casa. Como será essa casa? Então, essa casa é construída no meu cérebro e eu começo, então, a desenhar, rebuscar, esquematizar essa casa e depois eu vou fabricar os tijolos, sobrepor esses tijolos, uma argamassa e assim por diante até construir aquela casa. Os demais animais não têm essa propriedade de fazer esse planejamento e depois dimensionar quais as tarefas que devem ser feitas, as técnicas que devem ser utilizadas para atingir o objetivo. Então, do ser humano tem essas 2 características, que é a técnica e o planejamento. A técnica como capacidade de usar ferramentas, instrumentos, processos, métodos para intervir na natureza e produzir a existência. E o planejamento é essa capacidade mental, que precisa um cérebro muito grande, para poder ter essa capacidade de utilizar a abstração e a idealização e assim por diante. E a terceira característica do ser humano, que é tão importante quanto as demais, é a capacidade de transmitir a técnica aos demais da sua espécie, que é a comunicação. Para nós, a comunicação é um ato fundamental, que é a capacidade que nós temos de passar as técnicas para os demais da espécie. E não só transmitir as técnicas, mas transmitir todos os demais saberes ou fazeres aos demais da nossa espécie. Essa é uma característica, essas 3 características nos definem como ser humano, segundo os filósofos ou os ontológicos os mais consensuados ao longo da história da filosofia humana. Então, talvez o filósofo brasileiro que mais descreve sobre isso, que tem uma obra sensacional, é o filósofo Álvaro Vieira Pinto, que já está na bibliografia de vocês aí, principalmente na obra O Conceito de Tecnologia. É um livro, são 2 volumes enormes, que se alguém tiver interesse em conhecer profundamente a filosofia desse grande filósofo brasileiro, um dos maiores, eu acho que ele está entre os melhores filósofos do mundo, pouco conhecido, eu sei, infelizmente, a gente às vezes prefere o estrangeiro do que o nacional, mas esse filósofo é de alto calibre, um filósofo brasileiro de alto calibre, que além desse livro, O Conceito de Tecnologia, produziu outras obras fantásticas também, que vale a pena conferir, eu recomendo, que é um grande brasileiro. E ele trata bem essa questão da técnica, da tecnologia. Eu sei que vocês já conversaram esses conceitos na disciplina de epistemologia. Bom, então, o ser humano é esse ser vivo que tem essas 3 propriedades, que quase lhes definem, né, fundamentalmente. Além de muitas outras características, que por acaso não nos convém agora discutir, não é? Inclusive o senso do belo, por exemplo. Uma coisa que eu não comentei, mas o senso do belo é algo tipicamente humano, né? E isso nos compele a usar técnicas para produzir arte, compreendendo a arte como manifestação do belo. Então, quando
um poeta idealiza com sensibilidade uma determinada história, um relato, um evento, ele usa a técnica da escrita para produzir um poema. E produz um poema e a gente acaba se refestelando com aquele poema ou celebrando aquele poema, que é resultado também de uma técnica. Claro, de um planejamento, de um pensamento, de uma técnica. Uma técnica não aplicada necessariamente à construção da existência formal, mas ao ser humano, a arte para nós faz parte da existência. A arte é necessária porque a vida não é suficiente. É a frase comum que a gente já ouve muito dizer, não é? Então, faz parte das nossas características. Então, a arte é também uma fonte de saber, de planejamento, de uso de técnicas e assim por diante. Bom, eu vou me limitar a tratar esses 3 características principais de seres humanos. As demais vocês devem ter conversado em outras formações, em outros ambientes. Então, a técnica, o planejamento e a comunicação são essas 3 características que nos ajudam a definir como seres humanos, como ser vivo, como ser humano. Ora, a capacidade de planejamento significa você prever as coisas que você deverá fazer para atingir um objetivo. Então, é aí que nasce o conceito de planejamento. É claro que o planejamento é algo tão fundamental na vida humana, isso vocês também sabem no dia a dia, mesmo que a gente não pense muito sobre isso, nós permanentemente estamos nos planejando. Você se acorda de manhã cedo e já está se planejando. O que vai acontecer? Qual é a minha agenda do dia? Hoje eu tenho essas atividades. Então eu vou me organizar para isso, para verificar. Então eu vou ver as condições do tempo, para ver se saio com blusa, se saio com guarda-chuva, etc. Tudo isso você está executando um planejamento. Um planejamento que vai poder garantir que o seu dia ocorra dentro de certa normalidade. Mas é importante que a gente sempre tenha em conta algo que eu costumo relatar. Quem já participou de algum planejamento, seja qual for, vai dizer, mas nem sempre o planejamento funciona. Tá certo. Nem sempre o planejamento se executa. Nem sempre dá certo o planejamento. Mas, se você tem um planejamento, você sabe onde quer chegar. Se você não tem um planejamento, qualquer lugar é lugar. E você pode, inclusive, chegar a lugar algum. Isso significa que o planejamento é uma condição fundamental da espécie humana, como indivíduo e como sociedade. E aí entra o debate, não é? A política, por exemplo, é a arte da sociedade se auto-organizar. E o planejamento em política é fundamental. Nós vamos passar por um período agora em que teremos eleições para presidentes, deputados federais, senadores, deputados estaduais, governadores e assim por diante. E essas eleições, o que é? É preciso que nós, brasileiros, nos planejemos para que escolhamos políticos que tenham um planejamento que coincida com os nossos valores, com os nossos desejos, com os nossos anseios e com os valores determinados pela sociedade brasileira. Percebam? Então, o planejamento está em qualquer atividade humana, qualquer uma delas, seja qual for, das mais simples de escovar os dentes. Escovar os dentes, preciso ter a escova, preciso ter creme dental, preciso ter água. Bom, como é que se faz a escovação do dente? Existe uma técnica para escovar os dentes, um conjunto de ações que devem ser feitas. Então, tudo isso você planeja antes de executar aquela técnica. Toda técnica é precedida de um planejamento. Esse é um conceito fundamental, então, na educação profissional. Se é na toda a vida, também é na educação profissional o planejamento. Bom, a professora Fabiana, no seu trabalho aqui, coloca algumas questões que descreve sobre a questão da aprendizagem organizacional e eu queria fazer um comentário sobre isso. Então, o planejamento, acho que devo ter convencido vocês todos da necessidade do planejamento, dessa capacidade de a gente prever ações, organizar tarefas, etc., que deverão acontecer. E mais, o planejamento tem que ser algo observado como dinâmico. Isso é, você planejou a sua escola, você planejou o seu curso, você planejou sua aula. E vai começar a acontecer. Quando começar a acontecer, sempre vão acontecer algumas intervenções, algumas impossibilidades, algumas dificuldades, os chamados contratempos. E é preciso, então, replanejar. O planejamento tem que ser dinamicamente revisto. Desde uma aula que a gente vai ministrar até a construção de uma nova escola, a contratação de professores, seja lá como for. Então, o planejamento é sempre uma atividade dinâmica. Às vezes a gente tem um pouco... Eu sei que quem é professor aqui, às vezes tem essa chatice. Temos que planejar o ano que vem, quando chega no fim do ano tem que fazer o planejamento anual, nosso PAT, e etc, etc, etc. Meu Deus, de novo. E a gente fica um pouco daquela má vontade. Mas é preciso que aconteça. É preciso que a gente se organize para saber quantos alunos tem, as salas de aula, as disciplinas que vão ser colocadas e assim por diante. Senão a escola acaba sendo caótica.
Ora, uma outra questão curiosa, que está vinculada diretamente ao planejamento, é como funcionam as organizações. A professora Fabiana também, ali no capítulo 2 desse tópico, coloca um pouco sobre a aprendizagem organizacional. E eu quero somar com vocês um outro conceito muito importante, que também é de educação profissional, que tem a ver com a aprendizagem organizacional. É o conceito de comunidade de práticas. Comunidade de práticas. Queria falar um pouco sobre isso com vocês. Todos nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente evoluiu como espécie. A gente evoluiu porque vive em grupos, certo? Existem alguns animais que não vivem em grupos, não são sociais. Por exemplo, os ursos. Os ursos são mamíferos não sociáveis. Os ursos, um urso encontra uma ursa apenas para acasalar. Depois que acasalou, ele vai embora e a ursa tem os filhos, cria os filhos. A uma certa idade, ela manda os filhos embora e vai viver sozinha. Então, são animais tipicamente não sociais. O ser humano é um animal social por origem. A gente evoluiu de um primata que já era social e evoluiu porque era um animal social. É aí que entra a comunicação. Para os ursos, a comunicação complexa, interativa, como a gente tem, é absolutamente secundária. Eles não são animais sociais. Nós que somos seres humanos, a comunicação é uma demanda fundamental. A interação entre seres humanos se dá pela comunicação. Não só pela linguagem, mas pela comunicação de todas as formas possíveis. E isso nos caracteriza. A comunicação que a gente passa, as técnicas para as demais da espécie, para as espécies futuras, faz com que as novas gerações façam evoluir aquelas técnicas e aprimorem aquelas técnicas e transfiram às gerações seguintes, e a gente vai evoluindo as técnicas e evoluindo também como espécie. Porque a gente evolui o tratamento de doenças, por isso que o ser humano vive mais. É só uma constatação, não é? O ser humano como primata, né, como os demais primatas que a gente tem na natureza, ele evoluiu como espécie para viver cerca de 40 anos. É o que, em média, vivem os primatas. Por que é que a gente vive tanto mais? Praticamente o dobro nós vivemos. Porque nós aprimoramos técnicas de subsistência tais que permitiu esticarmos, inclusive, a nossa longevidade. Isso através da evolução que a gente vem aprimorando as técnicas. Que técnica? Técnicas de alimentação, técnicas de saúde, técnicas de combate a doenças, técnicas de prevenção às doenças e assim por diante, a gente conseguiu, inclusive, aprimorar nosso tempo de vida. Percebam que a técnica está aí vinculada à própria evolução da espécie humana, não é? E com outras espécies não. Outras espécies evoluem por outras formas que não são pela técnica, não é? Evoluem por questões genética, por questões ambientais, outras espécies evoluem, não exatamente por técnica. Bom, então, comunidade de prática está ligado diretamente à aprendizagem organizacional. Todos nós estamos envolvidos em alguma organização, seja uma organização familiar, não é? Em que a gente é criado e vive, seja o nosso local de trabalho, seja a igreja que a pessoa frequenta, seja o clube, seja que atividade social houver, nós teremos sempre ali uma comunidade de práticas. Isso é, nós estamos sempre aprendendo e ensinando naquele ambiente. No caso da educação profissional, a gente fala de comunidade de prática para as atividades laborais. Isso é, eu trabalho numa empresa de uma padaria, uma empresa de fabricação de pães. Eu domino as técnicas, algumas técnicas, outro colega domina outras técnicas, o conjunto das nossas técnicas é que é capaz de produzir um pão. E assim por diante. Eu tenho um profissional que é responsável por comprar os insumos para a padaria. Tem um outro profissional que é responsável por vender os pães. Um outro profissional que é responsável por misturar a massa. E o outro que cuida de assar ou cozer os pães. Outro cuida de manter o ambiente limpo e assim por diante. Então, nós temos uma comunidade de pessoas que atuam em conjunto para que o pão seja disponibilizado a outras pessoas. Ali nós temos, então, um conjunto de pessoas com diversas atividades que interagem entre si. E essa interação é que forma o que nós chamamos, na educação profissional, de comunidade de práticas. E esse conceito é muito importante, viu? Todos nós estamos envolvidos em uma comunidade de práticas. E vocês podem observar. E eu chamo a atenção para que vocês, como professores de educação profissional, tenham sempre isso em mente. Nós, como professores, temos a tendência a exigir que todos os alunos saibam tudo. Isso não é real, porque nós mesmos passamos pela escola e não aprendemos tudo sobre tudo que nos foi ensinado. É importante que a gente perceba que a formação também é um processo coletivo e que a sala de aula também é uma comunidade de práticas. Isso é, além de ser importante que os alunos dominem os saberes que a gente trabalha na sala de aula e os fazeres
típicos da educação profissional, é importante que a gente desperte neles o espírito de grupo, o espírito de comunidade de práticas, para quando eles forem para um ambiente de trabalho, daquele curso técnico, e se formarem e forem trabalhar naquela área profissional, eles aprendam a se localizar dentro de uma comunidade de práticas. Porque nenhum trabalhador também trabalha sozinho. Nós também somos trabalhadores e, como trabalhadores, somos sociais. Isso é, o trabalho que eu executo vai desembocar no trabalho de alguém, ou vai colaborar com a técnica de alguém, ou vai colaborar com a existência de alguém. Então, nesse sentido, nós somos uma comunidade de práticas e também uma comunidade de trabalho. Daí vem a definição de trabalho. Trabalho como o exercício social da técnica. Isso é, eu como ser humano, executo um conjunto de técnicas. Essas técnicas não são suficientes para toda a minha subsistência. Por exemplo, eu não produzo a roupa que estou vestindo. Alguém produziu para mim. Agora, o resultado do meu trabalho eu compartilho com alguém que também compartilha o resultado do seu trabalho comigo, e essa troca em que existe no resultado da técnica de cada um é que a gente chama de trabalho, o exercício social da técnica. Está lá definido na disciplina de epistemologia, vocês já conversaram sobre isso. Bom, então, num ambiente de trabalho, uma comunidade de práticas vai ter, claro, uma aprendizagem e ensinagem, se assim pode dizer essa expressão, permanente no seu dia a dia. E é importante que na educação profissional a gente esteja sempre preparado para executar esse princípio na sala de aula. Isso é, criar na sala de aula uma comunidade de práticas. Depois a professora coloca também ali algumas questões sobre a liderança e o trabalho em equipe. Isso é, o trabalho em equipe já é uma questão óbvia que numa comunidade de práticas é sempre uma equipe, sempre um time, às vezes as sub-equipes, os subgrupos se dividem, e a liderança é um aspecto importante. E liderança aqui eu não estou falando no sentido subjetivo, etc e tal, de pessoas que têm liderança, outras que não têm. Isso é, cada técnico é líder da sua técnica. Cada pessoa é líder daquele conjunto de técnicas que executa. Cada trabalhador é líder do seu trabalho. Isso é, ele é responsável, planejador e articulador do seu trabalho. Se ele tem um grupo de pessoas que executam tarefas sob sua responsabilidade, ele passa a ser líder de uma equipe. Mas continua a mesma lógica de exercer essa liderança para que uma atividade seja completada. Pode ser uma atividade laboral, da produção de pães, por exemplo, como eu falava, pode ser a atividade de uma sala de aulas em que a produção, na verdade, é construção individual de conhecimentos e de uma comunidade de práticas. A comunidade de práticas, na verdade, é a capacidade que as pessoas têm de se articular para resolver problemas comuns daquele campo de atividade, daquela formação, daquela atividade profissional. Vocês que são trabalhadores de alguma área já passaram por isso e vivem seu dia a dia. Eu estou tentando sistematizar esses saberes, porque como gestores é preciso que a gente tenha esses conceitos claros para poder implementar programas de formação profissional. Tá bem? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Gostaria de fazer um comentário? Eu posso abrir o microfone, por favor. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês, se alguém de vocês que tiver curiosidade ou quiser conversar comigo, a forma mais eficiente que eu peço a vocês é usar as mensagens do Moodle, tá bom? Lá na página do Moodle, vocês entrem lá em mensagem e mandem uma mensagem para mim e eu procuro responder o mais rápido possível para todos vocês, tá bom? Alguma curiosidade, um ponto de interesse, etc., que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo através das mensagens do Moodle, porque elas ficam ali registradas também, né? Para nós é importante manter esse ambiente sempre atualizado. Então, o planejamento é essa atividade humana necessária, fundamental, que nos define como humano. Na educação e na educação profissional, já existem regras para o planejamento. Existem algumas normas que regem o planejamento. Ok? Ok? Tudo bem aí, Cachoeira do Sul? Tudo tranquilo? O pessoal está me ouvindo, Cachoeira do Sul? Opa! Canelinha, me ouve? Da querida Canelinha, aqui próximo. O pessoal me ouve? Palhoça, olá Palhoça. Tudo bem? Florianópolis também? O Tacílio Costa. Está me ouvindo, Tacílio Costa? Ótimo. E Jales? Tudo bem, Jales? Ótimo. Jales é a única dessas cidades. Bom, eu não conheço Cachoeira do Sul e também não conheço Jales. Tenho curiosidade dessas cidades também. Mas quem sabe um dia vai conhecer aí de perto, ver essas cidades, sei que são muito queridas. São muito queridas de nós aqui do IFSC, porque já tivemos colegas aqui que já trabalharam com alunos com curso nessas cidades. Estamos
E Canelinha é uma cidade aqui perto de Florianópolis, muito querida, não é? E também Otacílio Costa, no Planalto Serrano, aqui, também uma cidade muito querida que eu conheço. E Florianópolis, o polo fica aqui no centro da cidade. E Palhoça, nossa querida Palhoça, já estive lá no polo de Palhoça também, com outro curso, com outra turma interagindo. Então, minha gente, voltamos ao nosso debate sobre planejamento na educação profissional. Bom, dentro da legislação brasileira, da legislação educacional brasileira, o planejamento é uma exigência legal. Então, eu tentei, nesse tempo agora, convencer vocês da importância do planejamento. Mas, mesmo aqueles que não estiverem convencidos, sinto muito, como gestor de educação ou de educação profissional, você precisa fazer o planejamento e disponibilizar o planejamento, certo? Toda escola tem que ter um planejamento e esse planejamento tem que ser público. É obrigação legal. No caso da educação superior do Brasil, existem regras bem claras sobre isso. Ali no texto aparece alguma questão de gestão, na parte inicial da gestão, sobre o Sistema Federal de Ensino. Eu queria esclarecer que aparece essa expressão ali e eu não sei se é claro para todo mundo. A educação brasileira, ela é dividida em 3 esferas. Pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, ela é dividida em 3 esferas. Esferas de poder, esferas políticas, a gente diz, não é? A esfera federal, estadual e municipal. E a cada uma dessas esferas e os seus governos está obrigada a algumas atividades. A educação é um direito de todos e um dever do Estado. Está na Constituição Federal. E esse dever se cumpre por esferas. No caso da educação de nível superior, ela é obrigação do Estado Federal, da esfera federal, então, que é responsável pela educação. Então, toda a educação superior do Brasil fica vinculada diretamente à esfera federal. As normas de educação superior são normas ditadas pelo Conselho Nacional de Educação, que valem para todos os cursos de graduação do Brasil. Seja curso de bacharelado, licenciatura, superior de tecnologia ou a pós-graduação toda. Então, as normas são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. No caso da educação básica, existe uma divisão entre estados e municípios. Os municípios são fundamentalmente responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental, e os estados fundamentalmente responsáveis pelo ensino médio. Mas eles se distribuem solidariamente ao longo de todos os níveis. Isso é, um município pode ter educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, se quiser. Mas ele é obrigado a ter o ensino fundamental e a educação infantil, certo? Os estados podem ter ensino fundamental, médio, superior, mas obrigatoriamente educação de nível médio. É obrigação dos estados. E a federação pode ter educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, mas é obrigação a educação superior, certo? Assim, na Constituição Federal, ela também estabelece que a educação nessas 3 esferas, ela pode ser ofertada pública ou privada. Isso é, pública e gratuita é ofertada pela Federação para os Estados e Municípios e privada por empresas ou instituições. E aí algumas subdivisões, não é? Ela pode ser de caráter lucrativo ou filantrópico, e sendo filantrópica, ela pode ser confessional ou comunitária, certo? Ou sem fins lucrativos também. São as diferentes formas de organização da oferta de educação no Brasil. Perfeito? Agora, com relação à educação básica, ela é obrigatória para todos os cidadãos, o Estado deve ofertar a todos os cidadãos educação básica, que hoje no Brasil vai dos 4 aos 17 anos, então é um direito que todo cidadão tem. E aqueles que não completaram a educação no tempo próprio, dos 4 aos 17 anos, educação básica, têm ainda o direito à educação de jovens e adultos, que é chamada de educação de adultos, não é? Que é a educação supletiva, digamos assim, para quem já passou da faixa etária própria. Bom, então essa, grosso modo, é a oferta de educação. O Sistema Federal de Ensino, a gente se refere ao Sistema Federal de Ensino, a todas aquelas instituições de educação, sejam educação básica ou superior, que estão vinculadas diretamente ao Ministério da Educação. Então nós temos aí, nesse caso, nós temos instituições públicas e privadas que respondem ao Ministério da Educação diretamente. Isso é, educações públicas como os institutos federais, que têm educação básica e superior, as universidades federais, certo? E todas as instituições privadas de ensino superior do Brasil. Todas estão vinculadas ao Ministério da Educação. Já
as universidades estaduais e a educação básica dos estados estão vinculadas ao Sistema Estadual de Educação e ao Conselho Estadual de Educação, que define as regras para elas, certo? E também os municípios têm conselhos municipais de educação que cuidam da educação infantil e do ensino fundamental. Se o município tiver uma oferta de educação superior, ele vai ficar suspeito a isso. Olá, alguém falando aí? Aqui caiu a luz aqui. Opa! Caiu a luz aonde, meu Deus? Otacílio Costa. Otacílio Costa. Que pena, Otacílio. Estão me ouvindo agora? Posso continuar? Beleza? Então tá bom. Que bom. Esses contratempos acontecem. E por isso a gente grava essas aulas. Depois, se vocês quiserem, poderão ver e rever esses assuntos. E se depois, quando estiverem revendo, tiverem alguma dúvida ou curiosidade, mandem uma mensagem para o Vollinger e eu terei o maior prazer de responder a cada um de vocês, tá bom? É bem comum, os alunos fazem isso e eu gosto desse contato, a gente manter um contato pessoal. Bom, então eu falei um pouco dessa estrutura da educação no Brasil. Vejam, no caso das faculdades, todas e das universidades, faculdades que são privadas, ou universidades privadas, etc. Eu vou dar um exemplo típico, tá bom? No caso do Estado de São Paulo, nós temos lá 3 universidades estaduais, que é a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. São 3 universidades estaduais de São Paulo e elas respondem ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo, certo? Então, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo é quem dita as normas para essas instituições. É claro que as normas que esse Conselho ditar não podem ferir as normas federais, certo? E não ferem, é o chamado Pacto Federativo, chama-se isso, tá? Então, uma norma do Estado de São Paulo não pode ferir uma norma da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional nem da Constituição Federal. Então, acontece assim. Aqui em Santa Catarina, nós temos a Universidade do Estado, a Universidade de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, nossa querida DESC, que ela é regida pelo Conselho Estadual de Educação e assim por diante. Já as outras universidades privadas ou faculdades privadas que nós temos aqui em Santa Catarina, ou que tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul, elas são todas vinculadas ao Ministério da Educação e respondem diretamente ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação. Agora, as normas para a educação, de como as instituições de ensino superior no Brasil devem funcionar, já estão definidas para todos os sistemas, certo? Então, no caso do ensino superior, seja qual for, ele obedece algumas normas da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, da lei que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, do Decreto sobre Regulação da Educação Superior e as demais portarias. Tá? Então, nós temos aí, isso nós chamamos de Sistema Federal de Educação. No caso dos institutos federais, nós temos educação superior, temos educação profissional e temos educação básica também, no sentido de que temos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Nós respondemos diretamente ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação, certo? Se você, por exemplo, trabalha no Senai, né? Senai do Rio Grande do Sul, é professor no Senai do Rio Grande do Sul. O Senai do Rio Grande do Sul responde ao Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, porque foi lá que ele se credenciou como instituição de educação profissional. Tá bom? Então, sempre que você for trabalhar numa instituição de educação profissional, pergunte a que sistema está vinculado. Nós aqui, nesse curso, procuramos tratar de temas que estão voltados em geral para a educação, para a legislação federal. Mas cada estado ou município, às vezes, tem um aprimoramento da regra ou alguma regra própria que não é regulada pelo Estado Federal e é importante que a gente conheça. Então, quando você for fazer o planejamento, trate de observar se existe legislação específica do sistema ao qual a sua escola está vinculada. Tá certo? Isso é muito importante. A gente não pode ferir uma escola técnica vinculada ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo, não pode ferir as normas ditadas por aquele conselho, correto? Então é importante que a gente tenha isso claro. Ora, no planejamento estratégico das instituições de ensino, existe já uma certa regra, uma certa norma sobre isso. Nos próximos materiais eu vou deixar um pouco descrito para vocês sobre isso, mas já existem algumas regras. Toda instituição de ensino tem que ter um plano de trabalho, um planejamento institucional, um plano de desenvolvimento institucional, famoso PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, toda instituição de ensino tem que ter, e esse plano tem que ser público, tá certo? Então, a rigor, para as instituições de ensino vinculadas ao sistema federal, além de público, ele tem que estar disponível na internet.
certo? Decreto 5773 estabelece que esse plano tem que estar disponível na internet, por meio eletrônico. Então, se vocês quiserem saber do planejamento aí de uma instituição qualquer, procure a página dessa instituição na internet e lá deve estar o plano de desenvolvimento institucional público para cada instituição. E o plano de desenvolvimento institucional tem validade, certo? Tem validade de um ciclo dos sinais. Os planos de desenvolvimento institucionais têm validade de cada ciclo de avaliativo dos sinais, que normalmente é um ciclo de 5 anos. Normalmente a validade do PDI de cada instituição é 5 anos. Então a instituição faz seu plano de desenvolvimento institucional, seu PDI, e valida e publica. E vai acompanhando esse plano. Ela pode atualizar esse plano ao longo dos anos, mas depois de 5 anos, então ela faz uma revisão daquele plano todo e propõe um novo plano de desenvolvimento institucional para os próximos 5 anos e assim por diante. Então, é importante que a gente tenha claro isso. E se vocês, com certeza, espero que venham a ser professores na educação profissional, vão participar de um plano de desenvolvimento institucional. O plano de desenvolvimento institucional é um projeto participativo. A lei também determina que ele é uma construção coletiva, um processo participativo. Mesmo que seja uma instituição privada, os professores são convidados a participar do plano. Por quê? Porque o que é o plano de desenvolvimento institucional de uma instituição inteira? É toda a atividade que essa instituição vai realizar nos próximos 5 anos. Isso é, os cursos que vai ofertar, a quantidade de vagas que vai ofertar nesses cursos, os projetos pedagógicos desses cursos, a infraestrutura de cada um desses cursos, o corpo docente desses cursos, os projetos vinculados à extensão e pesquisa desses cursos, o plantel de trabalhadores que vai dar colaboração e fundamentação às atividades daquela instituição, isso na esfera executiva. Na esfera gerencial, quem são os gestores dessa instituição, como é que o organograma dessa instituição está organizado, qual é a missão, visão e valores dessa instituição e assim por diante. Então, existe uma série de definições que precisam ser feitas na construção de um projeto, de um plano de desenvolvimento institucional. Cada instituição tem que ter uma, cada instituição tem que realizar, tem que organizar esse plano e rever a cada 5 anos. No caso das instituições de ensino superior, esse plano é avaliado pelo Ministério da Educação e eventualmente criticado, quando for o caso, e devolvido para que ele seja aprimorado dentro do que já estabelece as normas federais da educação superior. No caso da educação profissional, a parte de educação profissional que for educação superior também se submete. Lembra, a educação profissional, ela caminha paralela à educação toda, né? Educação básica e superior. No Brasil, a gente tem 2 grandes divisões de educação. Educação básica, que é o ensino fundamental, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o ensino superior, que é a graduação e a pós-graduação, certo? Essas 2 grandes divisões. Nós temos a educação profissional que caminha paralela. A educação profissional pode acontecer junto à educação básica ou junto à educação superior. Então, junto à educação básica, nós temos os cursos de qualificação e os cursos técnicos de nível médio. Junto ao ensino superior, nós temos os cursos superiores de tecnologia, nós temos os mestrados profissionais e os doutorados profissionais. E os cursos de especialização também, que são considerados profissionalização, certo? Portanto, esse curso que vocês fazem também é um curso de educação profissional. A formação de professores, que são trabalhadores de educação profissional, logo esse é um curso de educação profissional de nível superior, tá certo? Então, toda educação profissional de nível superior obedece às regras da educação superior em geral, porque fica identificada com aquela oferta educativa. Então, no planejamento que vocês deverão participar no futuro, eu espero que participe para construir boas escolas técnicas, esses critérios, essa participação é importante procurar. Claro que quando você chegar nesse ponto, já vai haver algumas definições que são disponíveis aí em todo o sistema de avaliação, né? Você vai para a instituição, toda instituição tem um pesquisador educacional institucional, não é? Que é uma pessoa que mantém contato com o Ministério da Educação e passa ao MEC as informações da instituição, seja para autorização de cursos, reconhecimento de cursos, renovação de reconhecimento, credenciamento de nova instituição, criação de polo, criação de campi e assim por diante. Tem uma pessoa que é credenciada pelo MEC, autorizada pela instituição, para fazer essa ponte entre a instituição e o MEC. E essa pessoa não é o gestor principal da instituição. Geralmente é um outro servidor que cuida dessas atividades, porque um gestor
de uma instituição não tem condições de preencher todos esses requisitos. Então, quando vocês forem trabalhar com a gestão em qualquer instituição, vocês procurem conhecer quem é o pesquisador educacional institucional e ele vai saber como funciona o sistema de regulação da educação superior brasileira. Eu queria saber aqui quem é professor, por favor, nessa sala de aula. Levante a mão para eu olhar. Jales, quem é professor, Jales, por favor? Levante bem o braço. Ótimo, ótimo. Temos bastante professores. Em Florianópolis, quem é professor? Levante bem o braço. Ótimo. Em Palhoça, quem é professor aí, por favor, Palhoça? Ótimo. Otacílio Costa, os professores, levante o braço, por favor. Ótimo. Em Canelinha, quem é professor? Braço erguido, isso. Em Cachoeira do Sul, quem é professor, por favor, levante o braço. Ótimo, tá bom. Agora, eu quero que levante o braço quem não é professor. Quem não é professor, por favor. Jales, quem não é professor, levante o braço. Todos são professores? Não, tem alguns colegas que ainda não são professores, né? Vão ser professores depois de terminar esse curso, tá bom? Florianópolis, quem ainda não é professor, levante o braço. Todos são professores? Opa, tá lá. Beleza, ótimo. Palhoça, quem não é professor, Palhoça? Ok. Professor, tem uma aluna só, mas é que não aparece bem ali na câmera. Bom. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Mas ela trabalha no IFES. Ela trabalha no IFES, tá bom. Trabalha. Otacílio Costa, quem não é professor, Otacílio Costa, por favor, levante o braço. Isso, bem poucos, né, Otacílio? Em Canelinha, quem não é professor, Canelinha, por favor, levante o braço. Opa, tem um grupinho ali de não professores. E em Cachoeira do Sul, quem não é professor? Quem não é professor? Todos são professores de Cachoeira do Sul? Ah, não, tem uma colega ali que não é. Beleza. Gente, então tá bom. Quem ainda não é professor, vamos falar assim, tá bom? Venho, essa carreira é apaixonante, eu amo magistério, ser professor é muito bom. Não é uma carreira maravilhosa, tá? A gente tem nossos percalços, dificuldades e um monte de problemas. Mas é uma carreira apaixonante. A gente ser responsável pela formação das novas gerações dá um certo orgulho. Assim. Eu tenho um certo orgulho disso também. Nesses 30 anos de magistério, já formei bastante técnicos e me orgulho de encontrar esses trabalhadores por aí que reconhecem a sua formação como um valor para a vida. Então, vocês vêm para a educação profissional e vão formar trabalhadores e depois vocês vão encontrar esses trabalhadores dizendo: ah, professor, foi muito bom ter feito educação profissional, valeu para a minha vida. Vai ser um lugar comum nas suas carreiras. Para quem ainda não trabalha com educação profissional, vai passar por isso. Vai encontrar ex-alunos e vai dizer: ah, professor, eu fiz aquele curso de qualificação de eletricista e hoje eu trabalho, eu ganho melhor, eu me realizo numa coisa que eu gosto e assim por diante. Ah, professor, que bom, eu sou técnico em radiologia, estou aqui nessa atividade, que coisa boa. É uma coisa que me realiza, eu gosto, agradeço a escola por ter me dado essa formação. Ah, professor, eu sou tecnólogo em automação industrial e trabalho aqui. Então, é um orgulho que nós, professores de educação profissional, temos de formar novas gerações de trabalhadores. Pessoas que resolvem a sua existência através da educação profissional. Esse é um orgulho que eu tenho e que eu quero que vocês todos tenham vindo para a educação profissional. Quem já está na educação profissional já faz isso, mas às vezes a gente se esquece nas atribulações do dia a dia, tá? É bom de vez em quando a gente sair um pouco, se afastar, não é? E o distanciamento a gente vê. Aqueles alunos passaram por mim, estão fazendo o quê? Não é? Acho que é bem interessante vocês observarem isso e eu espero que os colegas que ainda não são professores, que vierem para o magistério da educação profissional, vão sentir esse orgulho da nossa comunidade de práticas. Nós, professores de educação profissional, nós todos trabalhadores de educação profissional, somos uma comunidade de prática que formamos novos trabalhadores. E aí vocês vão perceber uma coisa curiosa. Diferente da educação básica ou da educação superior, na educação profissional, ela não é suficiente ser professor. A gente precisa de muitos técnicos administrativos, técnicos de assuntos educacionais, técnicos de laboratório, uma quantidade enorme de outros trabalhadores que juntos formamos os novos trabalhadores. Então, a nossa comunidade de prática de educação profissional vai muito além de professores apenas. Certo? Então, é uma outra característica da educação profissional que é um pouco diferente das diferentes formas de oferta de educação, certo? Bom, eu queria comentar um pouco sobre o planejamento de educação profissional. Existem algumas coisas na educação profissional que são muito peculiares a essa forma de oferta. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa disciplina. Nós vamos ter alguns desafios para fazer também, etc. Mas o planejamento na educação profissional
tem algumas peculiaridades. Além da legislação, além do pesquisador institucional que faz a ponte com o MEC, além de a gente ter características diferentes, na educação profissional, nós temos algumas coisas que nos distinguem muito da educação propedêutica. Não é? O que é educação propedêutica? A educação propedêutica é aquela atividade educativa muito importante que prepara para as formações seguintes, certo? Então, a gente vai para a educação infantil, e na educação infantil, as crianças recebem uma formação que as prepare também para a vida, mas também para o ensino fundamental. No ensino fundamental, as crianças aprendem a ler, escrever, aprendem aritmética, aprendem ciências, aprendem educação física, aprendem artes e assim por diante, humanidades e assim por diante, para construir saberes consolidados pela comunidade, mas para poder subsidiar os estudos subsequentes do ensino fundamental e do ensino médio. No ensino médio, também propedêutico, ele nos dá uma formação ampla e geral para alguns valores consolidados da sociedade e alguns saberes que possam ser úteis na educação superior. E no ensino superior, não é? Ensino superior, ele já é uma etapa final, porque, a rigor, toda educação superior deveria ser profissional. No Brasil é que a gente tem alguns problemas, que você já deve ter conversado no discípulo da história, que é o desvalor do trabalho, a gente tem esse trauma ali, então nem toda educação superior se considera profissional. E a legislação brasileira define que a educação profissional de nível superior são apenas os cursos superiores de tecnologia, as especializações, o mestrado profissional e o doutorado profissional. As outras são formações acadêmicas. Então, a rigor, formam para os próprios desafios da academia. Então, nós distinguimos a educação propedêutica da educação profissional, né, com essas características. Elas são importantes, todas as sociedades têm, não há um juízo de valor entre isso. A gente distingue para caracterizar que elas têm dinâmicas próprias e metodologias próprias e também características próprias e peculiares que precisam ser diferenciadas para a gente poder fazer bem feito todas essas etapas educativas. Na educação profissional, a gente tem algo que nos distingue da educação propedêutica e que é fundamental. Isso é, a vinculação permanente com o mundo do trabalho. E eu quero esclarecer uma confusão que às vezes aparece na cabeça de alguns professores, alguns educadores, etc. Mas o mundo do trabalho significa que os empresários vão mandar dizer o que tem que ensinar. Isso é uma bobagem, por favor. Isso jamais aconteceu e nem vai acontecer. Porque o empresário tem a menor condição de dizer o que um professor vai ensinar na sua escola. Quando a gente fala em vínculo da educação profissional com o mundo do trabalho, a gente significa que eu, professor de eletrônica digital, tenho sido há muitos anos, professor de eletrônica geral ou de eletrônica analógica, eu preciso saber o que é que os técnicos em eletrônica fazem no mundo do trabalho para trazer aqueles saberes para dentro da sala de aula, para trazer aqueles fazeres para dentro dos laboratórios e das aulas práticas que tem. Percebe? É esse vínculo. Se eu vou atualizar o meu projeto pedagógico, eu preciso saber o que está acontecendo, não só no mundo do trabalho da eletrônica, mas também no desenvolvimento tecnológico dessa área da eletrônica. Porque houve um tempo em que a gente trabalhava a chamada eletrônica analógica, não é? Tudo era analógico. Não sei se alguém se lembra dos primeiros telefones celulares. Aí quem for muito antigo como eu, antigamente os primeiros telefones celulares eram analógicos. Era um sistema de comunicação totalmente analógico. Isso funcionava por amostra. Uma amostra da sua voz era transformada num sinal elétrico, e esse sinal elétrico vibrava como a sua voz, e esse sinal era propagado até uma estação radiobase, e se propagava aquela amostra de sinal até o outro telefone, e aquela amostra era transformada num som. Isso é eletrônica analógica. Hoje em dia não se usa mais esse sistema, acabou completamente. Então não precisa mais ensinar isso em sala de aula de eletrônica, porque esse sistema está completamente já superado. Hoje a gente fala, e esse telefone que a gente tem transforma a voz em um número que corresponde à frequência daquele som naquele momento. Por isso que é eletrônica digital. Dígito, número, certo? Ou numeral, né? Dígito é numeral em inglês, né? E também é em grego. Dígito é um dedo, né? Que é um número. A gente associa aos números. Então, esse telefone hoje transforma a minha voz em um número, transmite esse número através de todo o sistema, e lá no outro telefone, quando aquele número chega, aquele telefone transforma o número em uma vibração sonora e eu ouço. Percebe? Então, eu estou mostrando a diferença entre o sistema analógico e digital para perceber que eu tenho que estar sempre ligado ao que acontece no mundo real. Não só no mundo do trabalho, mas no mundo real, lato sensu, no sentido de que os saberes,
as novas tecnologias, as novas dinâmicas, os novos procedimentos que vão sendo avançados pela sociedade toda, seja no mundo do trabalho, na academia, no centro de pesquisa, etc., precisam estar sempre sintonizadas ao que a gente faz na sala de aula, naquele curso técnico daquela atividade. Isso é fundamental. É comum que, às vezes, professores preparem material, começam a dar aula da sua disciplina, preparam um bom material, ótimo, e passa anos lecionando o mesmo material, os mesmos saberes, as mesmas coisas, e vai se distanciando da realidade cada vez mais. Esse é um desafio enorme que nós temos na educação profissional. É claro que isso também seria válido para a educação geral, a educação propedêutica. Ela também tem que se atualizar aos desafios sociais e saberes que a humanidade vai consolidando. Mas no caso da educação profissional, isso é drástico. E mais, vou lhe dizer uma coisa bem séria, não é só a formação técnica. Um curso técnico em eletrônica tem várias disciplinas. Tem uma disciplina de eletrônica digital, tem uma disciplina de microprocessadores, tem uma disciplina de instalações elétricas. Mas tem uma disciplina de comunicação e expressão, que vai tratar da comunicação nessa comunidade de práticas da eletrônica. Percebe? Então, o professor de língua portuguesa ou de comunicação e expressão que vem tratar dessa disciplina, ele precisa saber o que é um técnico eletrônico, o que é que ele faz, onde é que ele atua, para também conhecer um pouco a sua terminologia e as necessidades de comunicação que ele tem e usar as ferramentas de comunicação naquela direção especificamente. Quem trabalha na área da saúde sabe disso, né? A parte de comunicação e expressão, além de se comunicar entre a sua comunidade de práticas, é preciso se comunicar com o paciente, que normalmente é alguém que não é da comunidade de práticas e não tem noção do que acontece ali. Então, existem dois níveis de comunicação muito distintos, por exemplo, para quem trabalha na área da saúde. Lidar com um paciente, ele precisa ter uma forma de comunicação que preserve a intimidade, que evite, que dê segurança ao paciente, a sua confiança, a disponibilidade para aquilo, e ele também precisa se comunicar tecnicamente com os demais da sua comunidade de práticas. Então, são dois planos de comunicação distintos que a gente tem em qualquer profissão que intervenha com diferentes atores. Se a profissão, os atores intervêm apenas com a sua comunidade de prática, é uma forma de comunicação. Se intervém com outras comunidades de prática ou com outro público externo, precisa que a comunicação se ampliar em planos distintos. Ok? Então, na construção de qualquer projeto em educação profissional, a gente precisa levar em consideração essas características um pouco diferentes da educação propedêutica. Então, um é o vínculo com o mundo do trabalho, permanente. O segundo é a necessidade de utilizar ferramentas específicas. Pode parecer meio estranho falar em ferramentas específicas, mas quando a gente pensa nossas aulas de um curso técnico de nível médio, ela precisa utilizar uma didática específica para a educação profissional. A didática geral que a gente utiliza na educação propedêutica não é suficiente para responder aos desafios da educação profissional, certo? Eu sei que vocês já conversaram sobre isso, a gente já falou aqui sobre a didática profissional, a didática da educação profissional, ela tem umas características muito específicas. No caso da didática da educação profissional, ela privilegia o fazer como fonte de saber. Seja a simulação, a emulação, o experimento, o projeto, a obra completa, a visita técnica, o estágio, assim por diante, essas atividades são fontes de saber consolidado para aquela formação, correto? Então, a didática profissional, a didática de educação profissional, tem isso como característica muito grande, que a didática geral não tem tanta essa preocupação, porque ela trabalha em geral com saberes consolidados pela humanidade naquela área, e ela já usa dinâmicas um pouco diferentes, específicas, percebe? Então, na educação profissional, a gente já tem o segundo desafio. O primeiro é o desafio de conexão com o mundo do trabalho, o segundo é o desafio de didática própria, específica. E o terceiro desafio é perceber que a obra do trabalho é o ponto de chegada daquela formação, certo? Isso é, se eu estou formando um técnico de enfermagem, não é? A obra do trabalho, isso é, o que é a obra do trabalho de um técnico de enfermagem? É um atendimento responsável e qualificado de um paciente. No meu humilde ponto de vista, o técnico de enfermagem é o mais importante profissional da saúde. Pode acreditar. Eu tenho especialização também em engenharia biomédica e trabalhei muitos anos com equipamentos hospitalares, instalando equipamentos nos hospitais e treinando o pessoal para atividade. E percebo até hoje, também como usuário do sistema de saúde, eu percebo que
todo paciente vai ser tratado por um técnico de enfermagem. É o técnico de enfermagem que limpa o paciente, que mantém o leito organizado, que administra todos os medicamentos, que faz a punção venosa em geral para o controle de soro e medicamentos, etc. e tal, que encaminha os prontuários, encaminha o paciente de um lado para o outro. Então, o técnico de enfermagem é o profissional da saúde que mais tempo permanece com o paciente. Percebam? Ainda que na área da saúde a gente tem um conjunto enorme de profissionais de saúde, esse é o técnico em enfermagem, é o profissional que mais tempo permanece com o paciente. Percebam? A responsabilidade na formação de técnico em enfermagem. Não é que o técnico em enfermagem tenha que ter decorado todos aqueles conceitos da anatomia, da patologia, da fisiologia, decorado todos aqueles, decorado para passar com 10 na prova. Isso não é suficiente. Aliás, isso é secundário em relação à responsabilidade profissional. É preciso garantir que um técnico em enfermagem, como todos os outros técnicos, podia dar exemplo de qualquer curso técnico, mas estou dando exemplo no caso da enfermagem, porque o resultado do seu trabalho é crítico. Ele pode matar um paciente, pode piorar a condição de saúde do paciente, pode prejudicar o paciente e até os colegas. Então, nesse caso que lida com vidas humanas em estado muito frágil, o técnico de enfermagem precisa ter uma formação não só de saberes, de decorar coisas para responder na prova, mas de fazeres. Isso é, ele tem que executar certas atividades com primor suficiente para garantir o resultado daquela atividade. Então, nesse caso, o fazer é mais importante do que saber. Vai acontecer a mesma coisa com o técnico em panificação. Aqui em Florianópolis, no campus Continente, nós temos um curso técnico em panificação. Então, a gente forma os novos padeiros. E essas pessoas têm que ser qualificadas para quê? Eles têm estudos teóricos, técnicos, práticos, experimentação, etc. e tal, mas a obra do trabalho deles é um pão com critérios de higiene, com critérios nutricionais e com os cuidados que tem que ter um pão de qualidade e saboroso para ser degustado por nós todos. Percebam? Então, assim, se vocês conseguirem pensar em qualquer outra profissão, por exemplo, a minha profissão maravilhosa, técnico em eletrotécnica, eu sou aquele profissional capaz de dar a luz nas casas. Alguém rende de mim, mas eu tenho o maior orgulho disso. Isso é, uma casa que está no escuro, eu posso planejar a instalação elétrica, instalar a fiação toda, instalar as lâmpadas, as tomadas, os interruptores e ter luz naquela casa. E se houver um problema, eu posso ir lá e consertar o problema que houver e manter a luz funcionando. É claro que tem alguns cuidados importantíssimos que eu tenho que ter. Eu não posso deixar um fio solto numa tomada, no interruptor, porque uma pessoa pode tomar um choque e pode morrer de choque elétrico ali. Portanto, a atividade fim do técnico eletrotécnico é garantir que haja energia elétrica disponível naquela casa funcionando, haja segurança naquela instalação e que respeite as normas para garantir economia e preservação ambiental para não desperdiçar energia elétrica. Então, em qualquer formação técnica que vocês vão trabalhar no futuro, vai acontecer esse equilíbrio terá que estar sempre presente. Não se trata apenas de formar uma pessoa que sabe. É preciso formar uma pessoa que saiba fazer, saiba executar, saiba implementar e etc. E aí entra um grande desafio que vocês já conversaram na epistemologia, que eu retomo agora, que é saber fazer não é o mesmo que saber falar sobre. Eu posso falar sobre instalações elétricas, declinar um monte de teoremas, fazer cálculos e descrever tudo aquilo, responder um monte de perguntas. Isso não é suficiente para um técnico em eletrotécnica. É preciso que eu saiba executar aquela instalação e disponibilizar a energia elétrica nos diversos pontos de uma instalação. Percebe? Então, na educação profissional, nós temos essa característica fundamental que vocês todos, professores, futuros professores ou professores de educação profissional, têm como responsabilidade. Isso é criar uma comunidade, é inserir um novo ser humano numa comunidade de práticas. Isso é, um lugar de trabalho onde as pessoas executam atividades, elas se planejam, elas têm teorias, elas têm ciências, elas têm teoremas, claro que tem todos os saberes que são fundamentais. Eu não estou desqualificando o conhecimento. Eu só estou dizendo que o conhecimento não é suficiente. É preciso também um conjunto de habilidades. Isso é, o domínio de técnicas para executar aquelas tarefas. Ok? E também não é o suficiente. Não é suficiente o conhecimento e as habilidades. É importante também um domínio ético. Isso é um conjunto de valores, isso é o certo e o errado, que deve ser implementado por aquela pessoa também. Percebe?
Então, nós temos 3 aspectos importantes na construção de qualquer projeto que vai formar os novos técnicos, sejam de que área for. Técnico em administração, tá certo. O que faz esse profissional no seu dia a dia, na sua atividade? Vamos ver aqui. Que conhecimento ele precisa ter, que habilidades ele precisa ter, que técnicas ele precisa dominar e que valores ele tem que incorporar. Não é? Técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. É um valor importante, o técnico em contabilidade, saber que honestidade é algo sério. Ele não pode roubar dinheiro, desviar recursos ao fundo como atividade. Mesmo que ele domine todos os saberes da contabilidade, mesmo que ele saiba executar todas as técnicas de fazer o balanço completo de uma empresa, etc. Tal, ele não é dado a ele o direito de roubar por conta disso. Então, não tem a ver só com conhecimento, nem com habilidades, mas também com ética, com valores em que a pessoa deve exercitar. E nós temos que exercitar isso na sala de aula. A gente reclama do Brasil, da corrupção, dessa coisa toda, sabe que a gente precisa exercitar isso na sala de aula. Não é? Há um certo exagero, é preciso exercitar, então, esses valores da sala de aula. É preciso que a gente ensine aos nossos alunos que roubar é errado. Não é? Eu não sei se a educação brasileira trata disso. A educação brasileira, em algum momento, ela faz essa reflexão com o aluno. Que roubar, tirar o que não lhe pertence, é errado, que isso não deve ser feito, e assim por diante. Então, se a gente não faz isso na escola, e se a família não fez, essa pessoa não vai ter esse valor incorporado. Se ela não tem esse valor incorporado, age com qualquer outro escrúpulo. Então, acho que a gente tem da educação profissional, esse valor é fundamental, porque a responsabilidade profissional é muito grande. Não basta fazer uma instalação elétrica funcionando. É preciso que ela garanta a segurança dos usuários. É preciso que ela não desperdice energia elétrica. Então, são valores que precisam ser exercitados, não só exercitados por nós professores, mas planejados nos nossos projetos pedagógicos dentro do nosso curso. Nós já estamos terminando a nossa aula, preciso fazer umas considerações finais. Alguma pergunta, algum comentário? Vou tomar um pouquinho de água. Ótimo. Eu quero dizer que essa aula eu passo todo o tempo falando, mas eu não vou fazer isso nas próximas aulas, tá certo? Eu já tenho atividades planejadas nas próximas aulas para vocês trabalharem aí também e eu ficar aqui quietinho observando vocês trabalharem e falarem, tá bem? Então não vão ser aulas só expositivas de eu ficar aqui falando na frente da câmera para vocês todos e vocês aí bem quietinhos aqui, descansadinhos. Não. A partir da próxima aula vocês também vão trabalhar um pouquinho, tá bom? Pode ser? Isso é. Qual é a minha ideia? É a gente também se exercitar numa comunidade prática de futuros professores de educação profissional, tá bom? Na semana que vem a gente vai tratar um pouco de políticas públicas de educação e políticas públicas de educação profissional e aí a gente vai trazer alguns desafios para vocês, tá certo? Já na segunda ou terça-feira eu devo colocar um novo material. Eu peço a vocês que entrem no Moodle, por favor, agora no fim de semana, eu não sei, o tempo deve estar fechado também aí, eu não sei como é que está o clima lá em Jales, mas aqui no sul, Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Paraná, o clima está encoberto, frio, então fim de semana vai ser em casa, tá? Sábado fazer aquelas comprinhas, arrumar, domingo de manhã ninguém tem quase nada para fazer, a não ser alguém que vá à missa ou ao culto, volta para casa, vai abrir seu computador e lê esse primeiro capítulo da nossa disciplina de gestão, tá bom? Combinado? E aí, a partir da semana que vem, eu já disponibilizo o outro material para que na sexta-feira a gente converse sobre ele, tá bom? Eu quero dizer a vocês que eu fico muito contente de estar trabalhando com essa disciplina, com esse curso, né? Não conhecia essas turmas ainda. Estou disponível aqui para as dúvidas que vocês tiverem, por favor, mandem mensagens lá. Se tiverem alguma curiosidade, alguma contribuição também, vou agradecer. E nós teremos, então, algumas tarefas que eu vou colocar para o pessoal fazer, já disponível, né, que fazem parte, e também depois teremos uma avaliação escrita, que não vai ser coisa de decoreba, já vou logo avisar como vai ser a nossa avaliação. Eu não gosto disso, não é? E vocês estão no nível de ensino que já não preciso mais saber se sabem decor ou não a tabuada. Eu vou lançar um desafio, a nossa avaliação presencial vai ser um desafio que vocês vão emitir a sua própria opinião, baseado no material que a gente tem disponibilizado para vocês e nas nossas conversas nessas aulas, tá bem? A nossa avaliação presencial será com consulta, vocês podem consultar todo o material que quiserem, tá certo? Eu vou querer saber da opinião e do sentimento de vocês, individualmente, sobre um desafio ou 2 desafios que eu vou colocar para vocês lá. Está bem? Nós estamos encerrando nossa aulinha de hoje, então. Agradeço a presença de vocês. Agora tem um pequeno intervalo. Daqui a pouco o professor Luiz Lindner vem trabalhar com vocês aqui. Está bem? Iniciar a sua disciplina.
Eu quero a vocês um bom fim de semana, descansem um pouco, uma boa semana de trabalho para vocês semana que vem, e sexta-feira, 7 horas, a gente está todo mundo de novo aqui, nesses nossos polos todos, em Cachoeira do Sul, Canelinha, Otacílio Costa, Palhoça, Florianópolis e Jales, para a gente conversar um pouco sobre políticas públicas de educação e de educação profissional. Tá bom? Gente, boa noite para vocês, obrigado pela paciência, até a semana que vem. Tá bom?